Bom dia, senhor presidente e demais membros da mesa, colegas deputados, senhoras e senhores que prestigiam esta sessão, a imprensa aqui presente. Senhor presidente, eu fiz questão de usar a tribuna nesta manhã simplesmente para registrar a presença da senhora Irene, a senhora Irene Giner-Reichel, ela que é embaixadora da Áustria aqui no Brasil, que na segunda-feira passada, acompanhada da senhora Kerstin Schindler, ela que é responsável pelo Centro de Intervenção de Proteção à Mulher de Viena, que foram recepcionadas pelo presidente, deputado Paulo, deputado Antônio Vaz, deputado Gerson Claro e a minha pessoa. Uma visita de cortesia, ao mesmo tempo, o deputado Gerson, Vossa Excelência, que esteve conosco, acompanhada da presidente Carla Stefanini, ela que é subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres aqui da nossa cidade, trocando essas informações, essas experiências, e que, na verdade, vem a calhar com aquilo que a gente, reiteradas vezes, tem usado essa tribuna para falar de algo que se tornou um fenômeno mundial, que é a falta do respeito àquela que é a parte mais frágil da relação, que é a mulher. Deputado Capitão Contar, é inadmissível tantos exemplos que a gente tem visto e, lamentavelmente, em que pese esse marco da Lei Maria da Penha, com todas as suas mudanças, permitindo até mesmo outras medidas restritivas e protetivas, e o seu companheiro, o seu esposo ou namorado, acaba, infelizmente, diante de tantos exemplos, parece que aumenta cada vez mais. E gostaria de fazer aqui um registro de uma pesquisa que fora realizada agora dia 5 e 6 de fevereiro, encomendado pelo Fórum Nacional em Defesa da Mulher, encomendada a Datafolha no dia 4 e 5 de fevereiro de 2019, de uma pesquisa que nos deixa estarrecidos, que diz o seguinte: a cada uma hora no Brasil, jornalista Manuel Afonso, a cada uma hora, 1.830 mulheres são agredidas pelo seu companheiro. Isso por dia, 1.830 vezes 12 horas, 21.960 mulheres. E por mês, 658.800 mulheres são agredidas fisicamente. Isso fisicamente. Como resolver, como erradicarmos esse fenômeno que a cada dia que passa aumenta? E quando a gente vê alguém aqui representando a Áustria, você vê que isso é no mundo inteiro. A Rússia, por exemplo, é um dos países muito machista. As mulheres sofrem diuturnamente. Tive a oportunidade de conhecê-la, porque uma filha minha ficou 2 anos estudando lá, numa experiência, queria ser médica, sem fronteira. Ela falou: quero fazer medicina num lugar fora do Brasil, que o meu sonho não é ser médica para ganhar dinheiro, e sim ajudar aqueles mutilados, frutos das guerras. E foi justamente por conta do conflito da Ucrânia com a Rússia e que ela voltou, porque ela estava numa cidade muito próxima da divisa, da fronteira. Hoje aqui, fico feliz porque está perto da gente, casou, me deu um neto e faz medicina aqui em Campo Grande. E eu tive a oportunidade de conhecer, de ver de perto a forma como se agem. E aqui no Brasil, o deputado Barbosinha, Vossa Excelência, que também é um dos 24 deputados que trabalha de forma intransigente em defesa da vida, da família e de forma muito especial da mulher, que esteve à frente da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. A gente vê esse extrato terrível. 1.830 pesquisa agora, de dia 4 e 5 de fevereiro.
E aí, conversando com a senhora Irene, que é a embaixadora da Áustria aqui no Brasil, ela ficou muito feliz e enaltecendo, deputado Coronel Davi, o trabalho que é feito aqui. Que Mato Grosso do Sul, primeiro, que não é à toa que foi instalada a primeira Casa da Mulher Brasileira e que tem toda uma rede de proteção organizada com o poder público, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a delegacia, 24 horas, a doutora Jaqueline, a juíza, que está ali à disposição para atender essas mulheres. E aí, conversando com ela, falamos de um projeto nosso que os nossos colegas deputados tiveram a oportunidade de aquecer, votando favoravelmente, que acredito piamente que nós não vamos mudar isso por lei. Ontem, conversando com o deputado Barbosinha, ele que é um dos operadores de direito aqui desta casa, lei não resolve, porque se resolvesse nos países que tem a pena de morte, não existiria mais nenhum tipo de ilicitude, nenhum tipo de crime. Então, cada vez mais está certo de que nós só vamos mudar através da educação. Não tem outra forma. E a educação que ela começa é justamente no lar. Quando nós aprovamos essa lei Maria da Penha vai à escola, não teve outro objetivo. O espírito desta lei é permitir com que os nossos jovens cada vez mais precocemente entendam o princípio da tolerância, do amor ao próximo, de que mesmo quando não há a continuidade de um relacionamento sentimental, amoroso, é preciso que haja o respeito. E aí é nessa fase importante da vida, lá na pré-adolescência, que esse garoto vai entender que ele tem que conviver de forma pacificadora e sabendo que, se cometer a agressão, existe uma lei importante, que teve muitas inovações, mas que o adulto, deputado Barbosinha, já considerei com alegria a parte da Vossa Excelência, o adulto tem dificuldade. Quando a gente olha sobre a questão dos crimes sexuais, embasado na lei 12.015 de 2010, que aumentou a pena do estupro de vulnerável, e aí a gente vê que cada dia mais esse tipo de crime, ele é reincidente. Então, como disse Vossa Excelência ontem, a lei, simplesmente pela lei, parece que não freia esse indivíduo, esse cidadão, se é que nós poderíamos intitulá-lo como cidadão, que tem já foi criado num ambiente totalmente deturpado do ponto de vista dos princípios básicos que norteiam a família, que norteiam a sociedade justa, fraterna, tolerante e que respeita o próximo. Ele foi criado num ambiente totalmente vulnerável do ponto de vista desses princípios e ele não vai entender nada de lei. Já tem esse instinto voltado para a criminalidade e não tenho dúvida que é por estas razões é que a gente tem visto, em que pese o esforço do poder público, em que pese as leis feitas pelos nossos legisladores, quer seja do ponto de vista municipal, estadual e do Congresso Nacional, a gente vê um dado desse que nos estarrece, que nos deixa realmente atônitos quando esta pesquisa diz que a cada hora 1.830 mulheres são agredidas fisicamente, e tratando de outro tipo de agressão, a verbal, a psicológica, isso passa de 14 milhões de mulheres no nosso querido Brasil, o país continental, o país que caminha logo mais para a sexta economia do mundo, e a gente vê tantas desigualdades, tantas disparidades do ponto de vista social e econômico, e lamentavelmente a gente vendo esse crime que se avoluma a cada dia que passa. Portanto, caro amigo Barbosinha, é preciso sim, lembrando do rei Salomão, que devemos ensinar o caminho que a criança deve andar, para que quando chegue à fase adulta não venha se desviar dele. O grande Pitágoras já dizia que quando se investe na criança, a gente deixa de gastar com os presídios, em outras palavras. Paulo Freire, o grande pedagogo, já dizia que
A educação não muda o mundo, a educação ela muda pessoas, e pessoas preparadas, pessoas transformadas ajudam a melhorar o mundo. E para finalizar, nessa linha de raciocínio, eu lembro de um grande brasileiro que dizia no passado que um país, uma sociedade, ela se constrói com homens e com livros. Portanto, deputado Barbosinha, é com tristeza que hoje eu uso a tribuna para falar um pouquinho, né, dessa pesquisa que foram realizada recentemente, onde traz um extrato terrível, e é preciso que nós não nos esmorecemos. Eu sempre digo, talvez para algumas pessoas esse assunto pode ser redundante, mas eu acredito que nós devemos continuar utilizando as tribunas de todos os parlamentos brasileiros, quer seja da esfera municipal, estadual e federal, porque se nós salvarmos uma vida, eu tenho certeza que nós estamos fazendo uma grande ação. E a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, todos os dias. A exemplo daquela senhora de 50 e poucos anos, que foi agredida por um conhecido, uma pessoa que ela conheceu pela internet, depois de 8 meses de bate-papo, de encontro desmarcado, ela o recebe, um jovem acadêmico de Direito do Rio de Janeiro, ela o recebe na sua casa, acreditando que está recebendo o seu futuro companheiro, e esse cidadão, se é que poderiam chamá-lo de cidadão, praticamente deixa a mulher totalmente desfigurada. Portanto, esses exemplos é preciso que nós estejamos lembrando deles, para que possamos nos dar força a levar essa mensagem de esperança, essa mensagem de tolerância, e acima de tudo essa mensagem da consolidação da paz e do amor ao próximo. É com alegria que ouço o deputado Barbosinha. Eu quero saudar o nosso filósofo da manhã, deputado professor Rinaldo, agradecer pela concessão do aparte. Vossa Excelência, mais uma vez, volta a essa tribuna para poder trazer esses números estarrecedores que envergonham a todos nós. Esses números, eles devem impactar e envergonhar uma nação. Mais de 1.800, é isso, né? Mulheres por hora agredidas. Isso demonstra, deputado professor Rinaldo, que não é elaboração de leis e aumento de penas, modificação no cumprimento da pena pura e simplesmente que resolve o problema da violência. A Lei Maria da Penha foi um avanço muito grande. Mato Grosso do Sul é o estado da federação que lidera esse ranking da violência contra a mulher, e em 2018, praticamente todos os indicadores criminais tiveram diminuição com relação a 2017, salvo o da violência contra a mulher. Mas eu também não tenho dúvida em dizer que Mato Grosso do Sul é o estado da federação que mais encoraja as mulheres a procurar a polícia, a procurar o poder judiciário, a tomar medida contra os seus agressores. E é exatamente por essa razão que ampliou esse número. E quando isso ocorrer nos outros estados da federação, notadamente nos estados do norte e do nordeste do país, Vossa Excelência pode ter certeza de que esses indicadores irão aumentar muito mais ainda. Então, portanto, passa por um processo educacional. Não é uma questão de pena. Isso é uma questão de cultura, do machismo, de que o menino cresce observando isso dentro da casa e perpetua o mesmo sistema depois que ele casa e os seus filhos, e aí sucessivamente. Portanto, cuidar desse aspecto apenas do ponto de vista legislativo, e essa é uma preocupação que nós temos que ter no país, não é só combatendo a violência com polícia, com a segurança pública, e nem só aumentando a pena, é preciso investir nas causas da violência. E Vossa Excelência traz um assunto extremamente importante: educação, cultura, esporte,
lazer, são ingredientes fundamentais para compartilhar com a segurança pública o aumento da violência. A segurança, e quando o secretário, está aqui o coronel Davi, que foi o nosso comandante da Polícia Militar, todas as vezes que nós temos o aumento da violência, imputa isso nos ombros da Polícia Militar, imputa nos ombros da Polícia Civil, da Segurança Pública, e os outros atores não são chamados. Então, nós temos que compartilhar esse peso, investir na educação e chamar outros atores para mostrar ao menino e à menina que é muito mais atrativo ser um professor, um médico, um engenheiro, um advogado, um homem sério, uma mulher trabalhadora, do que adentrar ao mundo do crime. E o crime, ele começa com a violência doméstica, e aí ele extrapola para fora. Parabéns, Vossa Excelência, por mais uma vez trazer esse assunto ao debate dessa casa. Eu agradeço, insiro na íntegra a parte de Vossa Excelência, e Vossa Excelência falou com muita tranquilidade. Quando acontece isso, a pessoa está faltando segurança. Como que a polícia vai impedir do companheiro agredir a sua esposa dentro do asilo inviolável que é a residência do indivíduo? A nossa polícia, em que pesa as dificuldades e de estarmos inseridos geograficamente perto de dois países, que são dois países produtores de drogas, que é um dos fatores que levam, infelizmente, a ampliar a questão da violência, tem sido uma das melhores. A Polícia Civil, que elucida, no ranking nacional, está em primeiro lugar na descoberta dos homicidas. A Polícia Militar, que tem feito um trabalho brilhante, inclusive cumprindo um papel atípico que não seria de competência da Polícia Militar, os projetos sociais que tem, igual o PROERD, que é um projeto que emociona todos nós, que fala não somente de prevenção, a questão das drogas, da violência, já considerei a parte da Vossa Excelência, temos um tempo aí bastante amplo, mas que fala de cidadania. E só quem já participou em uma formatura do PROERD, liderado, capitaneado pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, e eu acompanho desde quando fui vereador, aqui no início de 2005, quando o coronel Oscar era o responsável pelo PROERD. É um trabalho maravilhoso. Enfim, a polícia do nosso estado, ela é eficiente e tem feito um trabalho maravilhoso, inclusive ontem aqui, mais um exemplo, né, da sua função não típica diretamente, que ajudou a salvar aquelas pessoas, aquela família que estava ali praticamente sendo afogado naquela chuva que nós tivemos aqui em Campo Grande, terrível. Então, gostaria, deputado Coronel Davi, de passar uma parte para Vossa Excelência, que não tenho dúvida, também é um defensor dessa bandeira. Esse é um assunto de todos nós. É preciso que nós estejamos, dentro das nossas possibilidades, levando essa palavra à nossa sociedade, e nós temos uma responsabilidade muito grande, como representante do povo sul-mato-grossense, de trabalhar na perspectiva da promoção da paz e da tolerância. A gente tem visto exemplos dos quatro cantos desta terra, de atrocidades. Parece que os animais que são considerados irracionais são muito mais organizados, um respeita o limite do outro, e nós temos visto aqueles que receberam, não é verdade, essa missão tão nobre de cuidar, de proteger, de amar, e que fizeram diante de Deus, diante dos seus familiares e amigos, um juramento de amá-la até a morte. Mas não é a morte praticada pela própria mão, é a morte sendo realizada pelo próprio autor da vida, que é o nosso Criador, o nosso Deus. Portanto, esse é um assunto que esta casa tem uma responsabilidade muito grande, desde o início, quando criamos a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, capitaneado pela doutora Luciana Zambuja. Ela veio aqui e teve o apoio incondicional desta casa na elaboração de políticas públicas para que nós possamos proteger a mulher sul-mato-grossense. É com alegria que ouço o deputado Coronel Davi. Bom, primeiro agradecer a parte de Vossa Excelência e elogiá-lo por trazer a abordagem desse tema tão importante à Assembleia Legislativa. Eu inicio a minha palavra aqui
deputado Rinaldo, lembrando de uma frase dita por uma promotora que cuida dessa questão da violência contra a mulher, Silvia Chequian, e ela dizia que cada vez que acontece uma violência contra a mulher, é o retrato de que a nossa sociedade está doente. E me reporto aqui ao caso da paisagista no Rio de Janeiro, que durante várias horas foi agredida por um covarde, e que, além das marcas da violência que foram causadas por esse covarde, ela ficou marcada também, num primeiro momento, como uma vítima que deu causa à violência que ela mesma sofreu. Mostra, portanto, o quanto ainda a gente precisa evoluir dentro da nossa sociedade na questão da violência contra a mulher. Nós temos que mudar a página, nós temos que virar essa página de considerar que cada vez que uma mulher é agredida por um homem, por um covarde, ela seja culpada por isso. Nós vivemos numa sociedade machista, onde alguns homens não perceberam que as mulheres evoluíram, estão ocupando lugares antes reservados somente aos homens, e esses homens que agem dessa forma contra a mulher, eles, na verdade, não aceitam essa projeção da mulher na sociedade e buscam, através da violência, manter a mulher submissa a eles. E para encerrar, deputado Rinaldo, a gente sempre ouve um ditado de que em briga de marido e mulher a gente não pode colocar a colher. Nos dias de hoje, em brigas de marido e mulher, nós temos sim que colocar a colher. E todo aquele que presenciar uma agressão a uma mulher, ele deve chamar a polícia ou ele tentar intervir para que aquela agressão não se prolongue. Porque é essa ação efetiva de um cidadão, de uma pessoa responsável, é que poderá impedir que uma mulher seja vítima do feminicídio. Então, parabéns pela abordagem desse tema aqui, tão importante e que mostra realmente que nós precisamos evoluir muito ainda. E se Deus quiser, com muita cultura, com muita educação, nós vamos passar esse momento difícil que o Brasil vive ainda em relação à violência contra a mulher. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e muito contribui para o nosso pronunciamento e para a nossa reflexão. Ouvirei com alegria o deputado Marçal Filho. Deputado professor Rinaldo, queria dizer a Vossa Excelência que não sou daqueles que acham redundante o seu pronunciamento. Eu acho que ele é mais atual do que nunca, infelizmente. A violência, em vez de diminuir, ela recrudesce a cada dia contra a mulher. Alguns casos são notórios, acabam sendo publicizados, mas existem milhares de outros casos em que as mulheres não procuram, por várias razões, pela dependência financeira, pelo medo. Vossa Excelência falou da Casa da Mulher Brasileira, nós precisamos reivindicar que isso vá se estendendo para outros municípios, para outros locais, porque a mulher precisa de um amparo, porque muitas vezes ela vai, registra o BO, quando retorna, é agredida novamente. As medidas protetivas também não estão resolvendo. São inúmeros feminicídios ocorrendo de mulheres que têm isso, que o cara não pode chegar próximo dela. Então, Vossa Excelência traz um assunto muito pertinente, principalmente às vésperas aí do mês da mulher. Eu propus à mesa e aos deputados, e foi aceito, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Vossa Excelência tem
tenho certeza, contribuirá muito para que nós façamos movimentos permanentes, porque essa não é uma luta de agora, nós vamos demorar muito porque é uma questão cultural. Acima de tudo é cultural. Isso tem que começar, como Vossa Excelência bem abordou, na educação, desde os primeiros passos da criança na escola, principalmente para o menino, para ele aprender que ele veio de uma mulher, né, que ele tem que ter isso em mente, que ele veio de uma mulher, todos nós viemos, então temos que ter um respeito acima de tudo e muito amor. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço e Vossa Excelência fala com muita propriedade. Eu conheço um caso, deputado Marçal, de uma jovem aqui em Campo Grande que fora agredida e ameaçada pelo seu companheiro, foi para Dourados, continuou sendo ameaçada. De Dourados, hoje ela está morando numa região próxima aqui de Sidrolândia. Então você percebe que as leis, as elaborações de leis, as medidas protetivas não resolvem. É uma coisa assim que é inacreditável a gente permitir que, mesmo diante do aumento de penas, das penas de alguns tipos de crimes que aconteceram recentemente, de 2010 para cá, por exemplo, como o crime de estupro de vulnerável, e esse crime continua sendo recrudescido, como disse Vossa Excelência. Mas eu finalizo aqui, senhor presidente, faltando apenas 3 minutos e meio, para dizer aqui da pesquisa que comecei falando. Segundo essa pesquisa, que fora encaminhada, solicitada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 27,4% das mulheres no Brasil sofrem alguma violência, ou agressão, batidão, empurrão ou chute. 76,4% foram agredidas por conhecidos, namorados, ex-companheiros, vizinhos, etc. 42% das mulheres tiveram agressões dentro do seu próprio lar e 52% das mulheres decidem não denunciar. Este é um dos maiores problemas. E aí, como disse aqui os que nos antecederam, às vezes o medo não só de perder a vida, mas o medo de perder a sua subsistência, e acaba sendo refém deste seu algoz. Segundo o levantamento, 27,4% representa muita gente e cerca de 40% das agressões acontecem no interior do próprio lar. Menos da metade das mulheres procuram algum tipo de ajuda, ou seja, menos da metade, deputado Pedro Kemp, menos da metade das mulheres procura denunciar o seu agressor. Então, é um número muito grande, 27,4%, já que a nossa sociedade, 220 milhões de brasileiros, 27,4%, e a maioria são mulheres. Imagine quantos milhões de mulheres são agredidas no nosso país e quantas milhares de mulheres que perdem as suas próprias vidas. Então, é um número assustador. E para finalizar, nos últimos 2 minutos, gostaria de deixar registrado o que dizem algumas personalidades, Por exemplo, aqui nós ouvimos, vemos aqui uma frase de uma juíza, a doutora Larissa Pinho, juíza de Direito em Rondônia e doutora em Ciência Pública pela Universidade do Rio Grande do Sul. Ela diz o seguinte, abre aspas, a maioria das mulheres resolvem não denunciar em razão da própria dinâmica da violência de gênero. Elas têm sua força minada, não só pela ausência de informação sobre os seus direitos, mas, sobretudo, pela dependência econômica, medo, vergonha, falta de conhecimento em relação ao sistema de rede de apoio à vítima, o que as tornam vulneráveis e suscetíveis ao ciclo de violência. Só para divertir, nobre deputado, 1 minuto eu. Estou olhando, agora aprendi aqui, deputado presidente, aqui estou acompanhando. E para finalizar, nós vimos aqui, abre aspas, em 28 anos de magistratura, sendo 26 com jurisdição criminal, afirmo que sempre se detectou que estupro e atentado violento ao pudor ocorriam no âmbito familiar e, na sua maioria, não eram noticiados. Essa escolha de não denunciar vem da pressão da própria família, dependência econômica, desconfiança da palavra da vítima e julgamento social. Hoje as mulheres já denunciam mais, as mais jovens
pela independência financeira e coragem de enfrentar o preconceito, que infelizmente ainda é um grande entrave. E para finalizar, senhor presidente, aqui fala sobre conscientização e coragem para denunciar. É preciso romper o silêncio. A Justiça, com o marco legal da Lei Maria da Penha, está preparada para ter o atendimento e o andamento da situação. Pode haver um ciclo de violência que começa, estou finalizando, senhor presidente, que começa com xingamentos, ameaças e depois passam para lesões corporais e depois o feminicídio. Esse agressor acaba pedindo desculpas, a mulher não denuncia e esse cidadão age novamente. Então é necessária conscientização, coragem para denunciar. Quero finalizar, senhor presidente, dizendo que esses poucos dias que antecedem o Dia da Mulher, que nós possamos cada vez mais, no espaço curto de tempo, ver esses números sendo diminuídos e que possamos logo mais dizer que moramos em um país civilizado, em um país que prima pela tolerância, pelo amor e o respeito ao próximo. É o que tinha. Muito obrigado, senhor presidente.